Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do terceiro ano. Uou! Vamos corrigir agora a LEF de Sociologia. Espero muito em breve ver vocês de novo, né? Logo no terceiro ano, com alguns estou junto desde o sexto. Tá difícil ficar separado, mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos outra vez. Vamos lá? Correção da lista de exercício e fixação de Sociologia. Primeira questão. Durkheim afirmava que os desvios institucionais são normais. Como comprovar essa afirmação? Gente, dá para confirmar facilmente. Se existem leis contra os desvios, né, é porque eles são normais, tá? Existem leis contra a corrupção, leis contra a sonegação de impostos, né? Leis contra a improbidade administrativa, é porque eles existem, tá? Então, por isso que a gente comprova a afirmação do Durkheim que esses desvios são normais. É bem simples essa questão. A2. A legislação que combate a corrupção deve adotar quais princípios para coibi-la? Primeiro é controlar, né, o poder do Estado e proibir a existência de qualquer forma de privilégio ou abuso. Tem que criar um império de lei, né, para que seja igualmente respeitado por todos, né? Na verdade, as leis existem. A dificuldade que nós temos aqui no Brasil é a dificuldade do cumprimento delas, tá? Tudo bem? Questão número 3. Explica o que significa a frase para os amigos tudo, aos inimigos a lei. Gente, aquele emoji, né? Como já comentei com vocês, eu tive o desprazer de ver nas costas de uma camiseta de curso de direito, essa frase, para os amigos tudo, aos inimigos a lei. Isso representa o que há de pior na vida pública brasileira. Isso significa que a lei não é para mim. A lei é punição para os outros. Para mim e os meus amigos, tudo. Para os outros que a lei funciona. Para mim e para meus amigos a lei não funciona. Para mim e para os meus amigos vamos flexionar a lei. Vamos flexibilizar a lei. Não pode usar um helicóptero do exército para transportar uma família para uma festa. Aí um político vai, pega o helicóptero do exército e usa para levar a família para uma festa. Ele está usando uma flexibilização da lei. Agora eu, cidadão brasileiro, quero pegar o helicóptero do exército para levar minha família para uma festa, o governo vai dizer, não, você não pode, a lei está sendo usada contra mim. Então, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. No caso, eu não sou nem inimigo do governo, mas estou sendo impedido pela lei. Então, isso é uma coisa muito ruim, é um desvio institucional muito grave que tem no Brasil. Tudo bem? Questão número 4. Explica o que é corrupção de acordo com os termos do livro. Corrupção é quando o funcionário público faz ou deixa de fazer suas funções em troca de vantagens. Faz uma coisa errada, por exemplo, um funcionário que vai contratar fornecimento de merenda para as escolas. Ele tem que contratar que forneça a melhor merenda pelo preço mais justo. Não digo nem o mais baixo, de repente o mais baixo é uma merenda porcaria. Ele tem que contratar a melhor merenda pelo preço mais justo. E aí o que muitas vezes pode acontecer, ele age com corrupção e contrata a pior merenda pelo preço mais caro. Por quê? Porque depois ele vai dividir o valor secretamente com o fornecedor da merenda. Ele vai dividir o valor de comissões escusas, olha só. Então a corrupção é isso. Ele faz coisas erradas ou ele deixa de fazer o certo. Um policial que faz segurança particular para alguma pessoa, ainda mais em horário de trabalho, ele está fazendo algo errado. E aí ele deixa de atender alguém que precisa porque ele está fazendo segurança para o outro, então ele está deixando de fazer sua função. Isso que é corrupção. Quem faz coisa errada ou deixa de fazer o certo, funcionário público, por causa de vantagem financeira. Beleza? Questão número 5. Descreva a ideia por trás do termo clientelismo.
Clientelismo vem por trás daquela ideia de clientes, né? Que vem lá de Roma Antiga. O cliente na Roma Antiga era algum plebeu ou patrício empobrecido que se agregava, né, na casa de algum outro plebeu mais poderoso economicamente, prestava alguns pequenos serviços, vivia ali meio que de favor, né? Aqui no Brasil a gente se usava, mas antigamente acho que hoje em dia não tem tanto, né? O termo agregado. As pessoas viviam nas fazendas, meio aparentado, prestava serviço pro fazendeiro, né? Em troca de vantagens. Aqui, né, na nossa política, o clientelismo, ele é, na verdade, uma relação de vínculo entre o político e a sua clientela. Por exemplo, aqui na minha vila tem uma rua que é sempre de terra. As pessoas vão votar em determinado político porque, olha, no bairro vizinho, esse político na última eleição ele mandou asfaltar todas as ruas. Então as pessoas vão votar nele porque querem que nessa eleição ele asfalte as ruas do meu bairro. É assim que as coisas vão acontecer. Então, o clientelismo é uma relação de dependência. A pessoa vai depender do político para ter as demandas de necessidade do seu bairro atendidas, e o político vai depender das pessoas porque precisa de votos, tá? Então aí que é o clientelismo. O político só vai fazer as coisas porque ele quer voto. A pessoa só vota no político porque ela quer as demandas dela atendidas. Beleza? Questão número 6, o que é patronagem? A patronagem é um sistema entre patrão e cliente, mas que vai dentro das instituições, tá? O que é isso? Se promete cargos públicos em troca de vantagens, tá? Isso acontece muito no Congresso. Fulano só vota no projeto do partido do Beltrano se o fulano receber algum cargo do governo. O partido X foi eleito. Aí o partido Y foi convidado a participar do governo. Ele vai participar se tiver vantagens, tá? Isso que é a patronagem, tá? Os recursos de um partido para o outro só são liberados se tiver vantagens. É o famoso toma lá da cá, né? O governante dá aos partidos políticos recursos e poder em troca de apoio nas arenas legislativas. Com isso, os partidos apadrinhados pelo sistema de patronagem podem participar dos despojos, ou seja, da distribuição dos cargos públicos para atender aos interesses privados de políticos e burocratas. Né? Um grande problema que o Brasil tem na sua política é a indistinção entre o que é público e o que é privado. Os políticos tratam a coisa pública como se ela fosse privada. Beleza? 7. Explique como funciona o mecanismo do nepotismo e como ele pode ser prejudicial ao país. Nepotismo vem do latim nepos, que é sobrinho, né? Nepos, se a gente pensar no sobrinho em inglês, nephew, viu? Nepos, nephew. Parecido, né? Então, nepotismo é contratar parentes. Um famoso político aí do Rio de Janeiro contratava os parentes dele e fazia as rachadinhas. O que é rachadinha? Ele contratava um monte de parentes para a Câmara dos Deputados e os parentes rachavam o salário com ele. Um exemplo, o cara é contratado para a Câmara, um parente, que não pode ser contratado parente, mas eles fazem isso. O parente vai ganhar 10 mil reais, só que metade desse salário ele dá para quem contratou. Então vamos lá. O político que começa o nome dele com B, só um exemplo, né? Contrata seus parentes. Cada um ganha, por exemplo, 10 mil reais. Aí tem que fazer a rachadinha. Os parentes vão devolver para o político B metade do salário que foi pago pela Câmara dos Deputados. Com isso, eles ganham porque são contratados para um serviço público, que nem poderiam ser, porque não se pode contratar parentes, o nepotismo é proibido por lei,
E o deputado que contratou ganha, por quê? Porque ele vai pegar metade dos salários dos parentes que ele contratou, que também é ilegal, né? O político tem que ter como pagamento só o salário dele, tá bom? E ele pode ser prejudicial ao país, por quê? Porque é mais dinheiro que é, por exemplo, é um dinheiro que é gasto à toa. Você precisa contratar alguém para a administração. Você pode contratar um grande administrador, um cara formado, com muitos cursos, com experiência, e aí você contrata um parente que não conhece nada. Você, no caso, que estou dizendo, não é você não, meu aluno querido, minha aluna querida, é o político, tá? O político poderia contratar um grande administrador para subir prefeitura, ele vai lá e coloca um parente dele que não sabe nem bater um prego na parede. Isso é muito prejudicial ao país, tanto porque não vai administrar direito, como porque também é dinheiro jogado fora. Tá bom? Questão número 8. Dê exemplos da relação entre a disputa política brasileira e o emprego da violência. Infelizmente, a política brasileira tem muitos casos de violência, né, gente? Muitos. Vou citar só 2, porque tem uns que são recentes e são muito tristes até, né? E ainda estão sob investigação policial. Então vamos pegar os exemplos lá do passado. Vamos pegar lá na época do Império, no século XIX, as eleições do cacete, onde os políticos obrigavam, porque o voto era aberto, obrigavam a votar neles, senão as pessoas apanhariam. Ou o coronelismo, né, o voto de cabresto, as pessoas tinham que votar nos candidatos que os coronéis mandavam, porque o voto também era aberto. Se alguém não votasse em quem o coronel mandava, havia violência física. E uma coisa menos antiga, já no último governo do Vargas, nos anos 1950, teve o atentado da Rua Toneleiros. O jornalista Lacerda, inimigo do Vargas, sofreu um atentado. Tentaram matar o Lacerda, ele não morreu, quem morreu foi um militar que o acompanhava, e o Lacerda tomou um tiro no pé. Então ficou conhecido como atentado da Rua Toneleiros. Foi uma das coisas que ajudou a pressionar ainda mais Getúlio Vargas e acabou com outro ato de violência, desta vez do Vargas contra ele mesmo, né? O seu suicídio em 1954. Bom, galerinha, tá corrigida a LEF de Sociologia do 3º ano. Espero revê-los o mais rápido possível, que eu tô morrendo de saudades, tá bom? Até mais, galera! Uou!